Boa tarde, pessoal do sétimo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? Na última aula, a gente viu aí, né, a civilização asteca, asteca, assim, na realidade, o Império Asteca, certo? E, claro, vimos a sua cultura, a sua religião, tá? Os contatos com os europeus e a sua decadência, certo? Agora vamos ver aí os maias, tá? Só que antes disso, vamos aí passar pela atividade que foi deixada lá na página 44, tá? Do livro didático, tá certo? Que aí vocês vão analisar um quadro, né, do Kessel, né? Que está lá no material de apoio, tá? Então vocês vão lá, eu coloquei a imagem aqui, mas talvez no livro de vocês esteja mais nítida, tá certo? E aí, pessoal, a primeira, né, depois de analisar, né, os vários quadros que ele coloca aí, né, dos vários continentes que os europeus conquistaram, no centro, claro, está aí representando a civilização europeia e, né, aos arredores do quadro, né, estão aí algumas civilizações que os europeus conquistaram na Ásia, na Europa, na América, tá certo? E aí a primeira questão seria o seguinte, né? Como esses outros continentes foram representados? Tá? E aí a gente pode pensar na questão do eurocentrismo, né? Os europeus eles vão caracterizar, né, os outros continentes como pessoas que não têm civilização, pessoas que não têm cultura, que não têm religião, como se fossem bárbaros, né, no conceito criado por eles, tá certo? Por isso que eles mostram apenas a natureza, pássaros, né, animais, tá certo? Não mostram, por exemplo, questões culturais, não mostram elementos culturais, tá certo? Então, vocês coloquem aí, ou vocês já colocaram, né? Eles colocam os outros continentes como lugares exóticos, tá? Pela natureza e pelas diversas, né, pela exuberância da natureza e pelos diversos objetos que eles colocam nessa imagem, tá certo? Na letra B, que aspectos desses locais foram destacados? Já citei alguns, né? É, animais, né? Pássaros, jacarés, felinos, macacos, morcegos, tudo, seres humanos no centro da obra, tá? Então tem todo tipo de tons, né? Então são diversos animais, né? Na questão 3, na letra C, como os europeus foram representados nessas imagens. E agora que vem, né, um dos pontos mais interessantes, que eles colocam os outros continentes de uma forma e os europeus de outra. Tá? Eu espero que vocês percebam isso. Tá? Eles apresentam seres humanos, tá certo? Eles colocam aí como se o artista, né, estivesse apresentando uma obra, estão em um salão, né, algumas pessoas reunidas discutindo, né, o que mostra um pouco da cultura europeia, tá? Nos outros continentes ele não mostra, mas na parte central, né, ele coloca isso, né, enaltecendo a cultura europeia, certo? Então, é um poder cultural maior, né, um poder cultural, um poder bélico maior, tá? Coloca livros e outros instrumentos, certo? Então, essa foi a nossa atividade, né, bem tranquila, tá bom? E aí vamos, né, para a aula de hoje, que é sobre a civilização maia, tá? Mas, professor, por que civilização e não império, como é os astecas? A gente vai entender já já, né, essa diferença, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei o contexto europeu aqui para a gente não esquecer, né, qual era o contexto europeu, mas, ao mesmo tempo, é, os maias não tiveram, né, contato com os europeus, certo? Estou colocando aqui porque foi na época que os europeus chegaram, tá? Que a gente vai se ter, né, um conhecimento sobre essas civilizações,
bom? Que são chamadas aí de civilizações pré-colombianas. Tá? No caso, nossos indígenas também são pré-colombianos, porque vieram antes, né, dos descobrimentos, certo? Então, os maias não tiveram contato aí com os europeus, tá certo? Então, você já discutiu, né, toda a motivação que levou os espanhóis, né, a navegarem, né, motivos aí econômicos, busca de novas rotas, tá certo? Então, a motivação da conquista da América ela é econômica, principalmente econômica para acumular riqueza, tá? E aí chegamos aos maias, né? Muitos historiadores, né, vão dizer que eles surgem ali cerca de 300 anos antes de Cristo, tá? Mas alguns outros, né, estudos recentes vão dizer que eles surgiram, eles começaram a se formar muito antes, né, 1500 antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, tá? Mas quando eles começaram a se formar como civilização, aí 300 antes de Cristo, certo? E o seu declínio, né, no século 8, século 9, né, já, né, da nossa época, né, depois de Cristo, tá bom? Eles não tiveram contato com os europeus, não esqueçam disso, tá? O motivo de sua extinção não vai ser os europeus, tá? Vai ter outros motivos que vamos discutir mais para o final da aula. Sim, eles tiveram contato com os astecas, mas já no fim, né, de sua civilização, tá? Quando os astecas chegam naquela região, os astecas vieram do norte, né? Os maias estavam, né, em um processo final de extinção, claro. Vai sobrar aí algumas regiões que vai ter, né, essa descendência maia, né, da civilização maia, inclusive vão influenciar em muitos aspectos e muitos pontos os astecas, tá? Na sua religião, na sua cultura, né, na organização social, tá certo? Principalmente na religião, na alimentação também, a questão do milho, a questão do cacau, tá bom? Então, os astecas vão ter esses contatos e não esqueçam, né, os astecas não foram o motivo, né, para a extinção dos maias, tá? Para o fim da civilização maia. Os motivos vão ser outros, aí que vamos ver aí logo mais. A gente já viu, né, os maias se localizam na América Central, principalmente ali no sul do México e Guatemala, a gente vê aí o mapa, tá? Que, né, fica mais a parte do Golfo do México, na Península de Yucatán, tá? Eu estou passando a setinha aqui para vocês enxergarem, tá? Golfo do México, Península de Yucatán, pega algumas partes de Honduras, El Salvador, tá? Mas é principalmente na Guatemala e Golfo, aliás, sul do México, tá? A organização social, né? Como é que os maias se organizavam, né? Era uma sociedade estamental, ou seja, não tinha mobilidade social nenhuma. Você se tornava escravo, você ia morrer escravo, você era camponês, você ia morrer camponês, você era militar, você ia ficar militar, certo? Então, se era um funcionário, ia continuar artesão, artista, continuava, não tinha essa mobilidade, era sem mobilidade social. Ela tinha uma estrutura teocrática, ou seja, o imperador era considerado, né, a própria divindade, ou seja, a teocracia significa que a religião ela vai organizar essa sociedade, né? Ela vai estar em tudo, né? Em tudo que você for fazer, ela está ali presente, tá certo? Todas as características sociais tinham uma ligação, tinham uma relação, né? O que você fosse fazer, praticar, até a questão da agricultura, a colheita, né? A comida, a alimentação, tinha a ver com questões divinas e, claro, a política, a organização, o próprio imperador era uma divindade, era considerado a própria divindade, tá? Na Terra. Inclusive, eles acreditavam que os deuses estavam presentes entre eles, né, na natureza, certo? Por isso, teocrática. Tá? Eu coloquei aí, né, uma pirâmide para vocês entenderem melhor, tá? Imperadores lá em cima, claro. E como é que eu posso dizer imperadores? E aí vocês vão ver já já, porque por causa da organização política, né, por isso que eram imperadores, tá? Eu explico já já por quê. Sacerdotes, né, e um pouco mais abaixo ali, chefes militares. No meio da pirâmide estavam os guerreiros, funcionários da administração, artistas, artesãos, né, embaixo estavam os camponeses,
e por último, por fim, os escravizados, que eram de guerras, tá? Inclusive tinham também a questão da dívida, né? Se tinha alguém que estava com dívida, essa pessoa se tornava escravo também, tá? Então, tinha essa característica e a gente já pode ver, né, uma influência aí para os astecas, certo? Então, os camponeses também poderiam servir aí trabalhos, né, como soldados também, tá? Organização política, né, aquilo que eu estava falando. A civilização ela era organizada em cidades-estados, porém essas cidades-estados eram independentes entre si. Não sei se vocês lembram, por exemplo, aí da Grécia Antiga, as cidades-estados gregas, né? Eles tinham uma semelhança na língua, na organização social, na religião, tá? Mas só que cada cidade-estado ela se organizava à sua maneira, né? Ela tinha o seu governante, e no caso das cidades-estados maias, elas tinham, cada uma tinha um imperador, por isso que eu coloquei lá na pirâmide imperadores, porque uma cidade-estado tinha um imperador, tá? Elas nunca conseguiram formar um império unificado, por isso chamamos de civilização maia e não império maia, certo? E aí as características, né, como a língua, a religião, que era politeísta, o comércio, a alimentação, tá? Eles tinham características em comuns. Claro, não podemos dizer que eles viviam em harmonia, eles viviam em constante, né, conflito, principalmente no final, para o final aí da civilização maia. Tá? Na economia, né, era baseado na agricultura e no comércio, principalmente na agricultura, nas produções agrícolas. Tá? As cidades-estados faziam trocas comerciais, né, com sal, pimenta, plumas, né, era o quetzal, que era um pássaro, né, que tinha plumas. Eles faziam muito esse comércio. O cacau, principalmente o cacau, algodão, cerâmica, o milho também, que eu não coloquei aí. Tá? Tinha o domínio do cobre, né, para fazerem aí suas moedas, que eram pouco utilizadas, mas eles já tinham esse trabalho, né, no fazer de moedas. Domesticavam perus, abelhas, tá? E a principal moeda deles, assim como o Império Azteca, era a semente do cacau, tá? Por toda aquela questão religiosa que eu falei para vocês, que eles acreditavam que a semente do cacau era aí enviada pelos deuses, tá? Então eles tinham na semente do cacau, além de uma moeda, né, tinha aí uma questão religiosa, tá bom? E a comunicação aí se dava por meio de estradas terrestres e fluviais, das quais os astecas aí vão se aproveitar muito, né? Vão pegar, né? Vão se utilizar aí dessas estradas, certo? Então a economia era baseada mais ou menos desta maneira, tá bom? Aí tem uma imagem aí de uma cerâmica, né? De uma produção de cerâmica maia, né? Como era bem estruturada, bem organizada, né? Eles tinham um total domínio, né, específico, claro, né, da cerâmica. Tá? E aí podemos perceber o quão eles eram desenvolvidos. Tá certo? É muito interessante aí estudarmos sobre essas civilizações, em particular agora a civilização maia. Na religião, tá? Eles eram de religião politeísta, tá bom? Então, segundo a mitologia, os deuses, né, eles tinham dois principais deuses, que eram o Tepeu e o Kukulkan. Tá? O Kukulkan, que também foi incorporado aí pelos astecas, né, que no caso se chamou aí Quetzalcoatl, né, que no caso é a serpente emplumada. Vocês veem aí na imagem ao lado, certo? Eles acreditavam que esses deuses criaram o homem a partir do milho, tá? Por isso que os seres humanos tinham que praticar adoração. Então, já na colheita do milho já faziam essa adoração, certo? Por quê? Porque eles tinham medo, né, que os deuses se revoltassem contra eles. Tá? Então, eles acreditavam que os deuses já criaram a partir do milho, porque além de eles se alimentarem, né, eles tinham a necessidade, aliás, a obrigação de praticarem a adoração para esses deuses. Tá? E aí, claro, eles realizavam sacrifícios humanos
para também apaziguar a ira dos deuses, tá bom? Claro, vai ter alguns outros pontos sobre a religião que a gente vai continuar aqui, né? Como eu falei para vocês, era uma teocracia. Tudo estava ligado aí à questão religiosa, tá certo? Eles tinham uma escrita, né, que era chamada de hieróglifa, tá? Era uma parte de símbolos, tá? Que eles achavam também que era uma escrita enviada pelos deuses. Por isso, né, só a elite, né, os imperadores, os sacerdotes e os chefes militares, a nobreza, né, podemos dizer assim, poderia falar, se utilizar dela, né, poderia ter esse domínio. Tá? Então tem a imagem, né, com vários símbolos. Né, uma escrita bem mais organizada que a dos astecas, certo? E muitos estudiosos hoje, pessoal, tentam decifrar, né, tentam criar códigos aí para tentar decifrar, tentar traduzir, né, o que essa essa escrita queria dizer. Né? Tem muitos símbolos, né, registros aí a partir da arqueologia vai descobrindo, né, esses registros, tá bom? Eles tinham também um grande domínio da astronomia, aliás, tem astronomia, matemática, arquitetura, tá certo? Eles eram bem desenvolvidos nesse sentido para a época, né? Inclusive quando os portugueses, aliás, os espanhóis, né, entraram em contato ali com os astecas, que foram influenciados pelos maias, né, eles ficaram surpresos, né? Porque eles tinham a ideia que essas civilizações, que esses povos, né, eles não consideravam como civilizações, fossem pessoas bárbaras, sem cultura. E eles tinham, né, uma cultura que é riquíssima, né, a Índia, pelos achados arqueológicos, pelos estudos historiográficos. Tá? Então, na astronomia, pessoal, eles tinham 3 calendários, tá, que eram ligados também à religião. O primeiro era o Abi, calendário civil com 365 dias. Tem o Teuzoquim, né, calendário divino. No caso, esse calendário divino ele datava todos os acontecimentos religiosos. E tinha o da longa-metragem, né, que é o mais famoso, né, o que é mais citado por causa da data de 21 de 12, né, de 2012, que dizia que era o fim do mundo. Tá? Então, esse calendário astronômico consistia em ciclos de aproximadamente 7.885 dias. Só que quando terminava esses ciclos, uma nova era começava. Tá? Então, essa nova era começava tinha o início dessa era, tinha o apogeu e tinha o declínio, né, desse ciclo. Não quer dizer que o mundo iria se acabar, tá certo? Então, não é que o mundo ia se destruir, não. Começava um novo ciclo, teria um apogeu, né, e depois aquele ciclo se acabava, se fragmentava, começando aí um novo ciclo. Tá? Eu coloquei aí uma chavezinha. Tá? E aí, não ia destruir a humanidade ou coisa assim? Tá? Isso faz a representação dos deuses maias, né? Não é preciso eles mesmos se encarregarem disso, aí ele faz uma crítica aí, né, à destruição do mundo. Tá? Não é o calendário maia que vai destruir o mundo, e sim a humanidade, certo? A própria humanidade. Tá bom? Então, é bem interessante estudarmos aí, né, essa civilização maia, certo? E aí chegamos à decadência, né? No final do século VIII, né, a civilização maia passou aí por períodos prolongados de secas, ou seja, não foram os europeus, não foram os astecas que a destruíram, tá? Como eles tinham na produção agrícola sua principal fonte, né, da alimentação, fonte econômica, tá? Com as secas, essa produção agrícola ela vai ficar muito escassa, tá? Não só a produção agrícola, mas secas, escassez de alimentos e recursos, e aí essas cidades-estados, né, vão entrar em conflitos. Elas entrando em conflitos, elas vão se destruindo, tá? E essas guerras, claro, vão causar fome e muitas epidemias, muitas doenças, certo? Então esses foram os motivos para a destruição dos maias, tá bom? Aí tem uma figura, né, de uma pirâmide maia, tá? Não tinha pirâmide só no Egito, claro, essa aí
totalmente diferente, tá bom? E as pirâmides do Egito serviam para rituais funerários, né? As, a pirâmide Maia era uma coisa mais de Estado, né? Para eventos religiosos, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês vão anotando, né? Assistam novamente o vídeo, tá? Anotem suas dúvidas que a gente aí vai, vocês vão me perguntando aqui no chat, na plataforma que eu vou responder, tá bom? Então, tenham uma ótima tarde e até mais.